Estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que estamos iniciando agora a revista com o tema Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade, uma Vida Bem-Sucedida. Você quer acompanhar as nossas aulas? Então pegue o seu livro As Declarações da Fé das Assembleias de Deus, o seu livro As Teologias Sistemáticas numa Visão Pentecostal e o seu livro Fundamentos da Teologia Pentecostal e venha comigo. Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical. Estamos iniciando mais um trimestre, agora vamos com essa revista dos jovens que eu amei assim que eu entendi o sentido dela, pois é uma revista que vai ser de muita importância para os jovens que estão em sala de aula, pois elas vão falar exatamente aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós acreditamos como cristão, né? Na perspectiva pentecostal. Por que você está numa Assembleia de Deus? Por que você acredita em algumas coisas que acontecem nas Assembleias de Deus e no cristianismo, né? Ela é um paralelo muito a uma revista que eu tinha nos adolescentes, que na aula dos adolescentes eu até perguntava para eles qual é a revista mais importante que vocês têm aqui. Eles falavam sempre para mim, Cremos, né? Porque eu sempre achei que você entender as suas crenças de uma maneira mais prática, de uma maneira mais didática, vai ajudá-lo a aumentar a sua fé. Você vai ter mais fé e ter mais convicção naquilo que você crê e naquilo que você vai passar para as pessoas. Porque lembrando que o nosso principal objetivo como cristão é pregar o evangelho e pregar a verdade da palavra de Deus. E como é pregar a verdade se nem a verdade eu conheço? Então, essas 14 semanas, sim, não serão 13 como é de costume, serão 14, terá como grande objetivo que é trazer aos jovens a consciência de como pregar o evangelho da maneira verdadeira e o porquê que muitas coisas acontecem dentro de uma igreja, né? E não só dentro da igreja, dentro da perspectiva pentecostal, cristã, e tirando algumas dúvidas deles. Então é um momento oportuno para vocês orientarem os seus jovens a questionarem na sala de aula, a tirarem dúvidas que talvez eles recebam de outras pessoas quando eles estiverem evangelizando. Hoje nós sabemos que vivemos em um mundo muito didático, um mundo muito dinâmico, na verdade, né? Que a tecnologia está aí, as perguntas, as informações, as opiniões estão todas a um celular de distância, né? Dentro de um celular. Então a pessoa, ela pode ver um vídeo no YouTube de uma pessoa falando groselhas e achar que é uma verdade. Assim como ela vai vir com questionamentos, né? E você vai trazer a verdade para ela e falar assim, não, ó, você vai entender, é assim, assim, assim. Essa revista, ela é feita para isso, para nós trazermos a convicção e fortalecermos a fé dos nossos jovens. A primeira lição é fé. O ponto de partida, uma vida com Deus. Essa primeira lição é uma lição introdutória. Nós iremos introduzir a todas as 14 lições para que o jovem esteja imergido dentro deste tema. Então, o objetivo dentro desse tema é vocês... O objetivo dentro dessa revista, dentro dessa lição, é trazer uma imersão para os jovens compreenderem o que é fé, para eles poderem já entenderem o sentido da fé de acordo com cada tema que iremos abordar dentro desta revista, tá? Lembrando que ela vai falar sobre vários temas muito legais, que se nós aproveitarmos bem os temas, será muito útil para os jovens, tá? Então o textuário ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Ele está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O resumo da lição diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nós já temos um ponto importante que é o quê?
Sem a fé, não tem como agradar Deus, porque a fé, ela é a base do cristianismo. A fé, ela é um dos elementos fundamentais para um cristão viver uma vida em santidade, uma vida com Deus. E nós vamos entender isso durante a revista, né? Durante essa lição. Os objetivos são, primeiro, entender o que é fé salvífica. Segundo, explicar a relação entre fé e vida. E terceiro, destacar a fé como dom e como fruto do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 11, dos versos 3 ao verso 6. Lembrando que Hebreus 11 é considerado o capítulo da fé, né? Nós falamos que é os heróis da fé, a vitrine da fé. É onde nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram pela fé. Então, assim, você quer falar de fé? Não tem como escapar de Hebreus 11. Hebreus 11 é o principal capítulo ali, é o capítulo-chave para falar de fé. A introdução diz: graças a Deus por mais um trimestre de estudos bíblicos. Depois de estudar a respeito das cartas pastorais, estudaremos sobre a defesa da fé. Veremos questões importantes da apologética cristã na atualidade. A primeira lição será mais conceitual, pois estaremos construindo um alicerce para as demais questões. Né, como eu falei, a primeira lição ela é conceitual, ela é para trazer o significado da fé, mas dentro desse conceito de fé nós iremos estruturar todas as outras demais lições, pois todas elas vão ter fé. Fé em Deus, fé na Bíblia, fé em Cristo, fé nos dons, fé em todos os temas que nós precisamos crer, tá? O primeiro tópico é fé salvífica. E aí nós temos aí 3 subtópicos, né? Onde eu vou começar a falar sobre eles, né? Primeiramente nós vamos abordar o que é fé, né? O que significa fé? Fé é a base do esperar e crer naquilo que não vimos. Fé sempre foi uma característica do cristianismo. Na fé primitiva, eles zelavam pela fé. Na igreja primitiva, eles zelavam pela fé. Hoje em dia, devemos pregar a fé salvadora. Não adianta nada pregar sobre outros temas que não sejam mensagens cristocêntricas, mensagens que não exigem o arrependimento, não oferecem a alegria da salvação. Eu já discuti bastantes vezes aqui, já comentei em bastante aulas, sobre a importância da subida de Cristo, né? Assim que Cristo sobe para o céu, ele fala: não vos deixarei só, trarei o Espírito Santo. Mas ele fala, né? E aí ele sobe e o anjo fala: o que vocês estão esperando aqui, né? Aí esse que mesmo subiu voltará. E quando ele fala, quando ele traz ele dá essa ideia, essa ordem, né? Ele fala essa informação de que assim como ele foi, ele voltará. Ele deixou uma promessa. A promessa da volta de Cristo. Então todo mundo da igreja primitiva, todos aqueles que viveram no cristianismo dentro do primeiro século, até hoje na verdade, né? Nós vivemos com uma esperança da volta de Cristo. Mas o que é isso, né? Por que nós temos essa esperança e por que já passaram tantos anos e nós ainda temos essa esperança da volta de Cristo? Porque a fé, ela é confiar que Deus não falha. Então assim, nós entendemos que a fé ela é uma característica do cristianismo. Pela fé nós vivemos, porque nós acreditamos que o que nós vivemos aqui vai passar, né? E nós teremos algo que foi prometido. Eu fiz uma analogia dessa quando eu fui falar sobre fé na classe dos adolescentes, que nós falamos sobre fé na última lição, né? Na última revista, né? Que é o seguinte: foi prometido para você que, por exemplo, seu pai ele te prometeu que com 18 anos você ganharia um carro, né? Então, assim, você para ganhar esse carro, você precisaria ir bem na faculdade, ir bem na escola e conseguir uma bolsa numa faculdade, né? Uma faculdade que te ajude. Talvez poderia ser direito, poderia ser medicina, alguma coisa ali que você gostasse e que te levasse a um futuro brilhante, né? Se você conseguisse isso, seu pai lhe daria um carro. E aí você fica nessa esperança. Não, meu pai vai me dar um carro. Então, aí você você estuda, você consegue ali passar nos vestibulinhos, passou no vestibular e o seu pai, o que te prometeu, ele te deu um carro. Você trabalhou esse tempo inteiro
Claro que seu pai faz isso trazendo para você uma formação, para que você consiga algo na sua vida, na sua carreira. Mas você trabalha naquela questão da esperança de que seu pai vai cumprir aquilo que ele prometeu. E nós fazemos isso com homens que são falhos. Agora imagine Deus, que é infalível. Então assim, nós cremos na infalibilidade de Deus. Deus é infalível, então ele não vai falhar, ou seja, Deus não mente. Então, nós cremos que que Deus não falha e que Deus não mente. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. E nós vivemos a nossa vida na igreja, no cristianismo, com essa esperança de que ele prometeu que nos levará para o céu, né? Nos levará para morar com ele. Então, a fé é crer nessa infalibilidade de Deus. É ter a esperança de que você talvez esteja passando por um momento difícil, que está sendo dolorido, está sendo doloroso. É difícil viver de contramão com o mundo, é difícil de viver de contramão com o pecado, mas você tem a esperança de que quando isso tudo acabar, virá a promessa da redenção, virá a promessa da salvação. Então, isso é fé. É você crer naquilo que você não viu. É assim, foi prometido, mas você não viu. Não aconteceu ainda. Como eu falei, um adolescente, quando o pai promete um carro, não tá vendo o carro. Ele somente tem a esperança de que vai ter um carro quando ele tiver 18 anos. Então, assim, o pai passa dificuldades, o pai tá ali, mas ele sabe, não, meu pai provavelmente tá guardando esse dinheiro, meu pai tá preparando um meio de ter esse carro, para ele me dar esse carro. Então é assim, é essa confiança. Claro que eu tô trazendo um exemplo terreno, que pode ter N situações de falha, porque nós somos falhos. Mas Deus prometeu, ele não vai falhar, ele não vai errar, porque nós cremos nisso, nós temos essa fé de que ele não vai falhar, né? E o que é, né? Por meio da fé, né? O que é, então, a fé? Ela é a ferramenta, né? Ela é a ferramenta que traz a salvação. Mas nós não somos salvos somente pela fé, né? Nós somos salvos pela graça, né? Então, assim, Deus testemunhou o ministério de Jesus depois do batismo no Jordão, né? Ou seja, houve ali um testemunho de Jesus como Cristo no batismo no Jordão. Sem fé, não é possível ser salvo, pois a salvação vem pela graça por meio da fé. É a ferramenta que nos leva à salvação. O único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Busque estar perto dele para ser convencido. Então, assim, você olhar aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele fala: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, versículo 9. Não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Então, assim, a fé, ela é o meio de campo, né? Ela é a ferramenta que é utilizada para a salvação, porque a salvação ela vem pela graça. O que é a graça, né? É um valor imerecido. Nós não merecíamos esse valor. Talvez você não entendeu ainda qual que é o sentido da graça, que é o seguinte, eu vou falar de novo, já falei em algumas aulas, mas vou falar de novo. Você pecou, eu pequei, todos nós pecamos, né? Assim como diz em Romanos, e todos pecaram. E o que acontece por todos pecarem? Estão fora da presença de Deus, estão destituídos, eles foram arrancados da presença de Deus. É como se você tivesse um poder, né? O que é destituir do poder, né? Você foi arrancado daquele poder. Você foi tirado para fora. Por exemplo, né? Quando nós tivemos o impeachment da Dilma, né? A Dilma, ela foi arrancada do poder, ela foi destituída da presidência. Então, nós, quando pecamos, nós fomos tirados da presença de Deus. E o que faz essa ligação novamente entre o homem e Deus? É a graça. Foi o pagamento vicário de Cristo na cruz. Cristo pagou um preço de sangue e nos trouxe novamente, nos religou, né? E hoje nós temos o ministério da reconciliação, né? O que é reconciliação? Você vê uma pessoa que está fora de Deus e fala para ele, ó, o caminho está aberto, né? Deus sempre está aberto para você. Você só precisa crer nele. Precisa ter fé em Deus para poder ser religado essa ligação, né? Mas vamos voltar um pouquinho, né? E falar um pouco quando foi que Jesus
foi ali testificado como Cristo, aquele que chegou para ser aquele responsável por pagar esse preço vicário, né? Por pagar esse preço. Foi no momento do seu batismo ali no Jordão, né? Ele vai ali junto com João Batista o batiza, e aí então o céu se abre, né? E então uma pomba vem. Só que antes disso, João Batista olha Jesus ali vindo e fala assim: eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já conhecia o Cristo. E ele fala: ó, esse é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, então já havia sim a missão de Jesus de tirar o pecado do mundo, e no batismo foi ali a consolidação do início do ministério de Cristo para chegar no momento final dele, que foi na cruz. E lá na cruz ele então cumpriu, né? Foi consumado ali. E é isso que nós cremos. Nós cremos que a partir desse momento, né, a partir do Cristo que veio, nós cremos, né, nós temos fé que esse verdadeiramente foi o Cristo. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi apenas um profeta. E isso é instigar a fé, né? É você colocar a sua fé à prova. Por quê? Muitas vezes você vai ver, por exemplo, o livro de Hebreus, e é assim, é interessante por que fé, né? No livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus. Porque o livro de Hebreus foi feito para os cristãos judeus, né? E eles eram bombardeados pelos judaizantes, que chegavam e falavam: mas por que você está crendo que esse cara é o Cristo? Sendo que ele morreu como qualquer outro. Sendo que ele foi aí uma pessoa que blasfemou muitas vezes, que viveu uma vida normal, uma pessoa simples, não era o Messias que nós estávamos esperando. Como que você pode dizer agora que esse é o Cristo? O escritor da carta de Hebreus, ele vem e fala: irmãos, Cristo é superior às leis, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés. Falar que Cristo é superior a Moisés é uma coisa muito grande para os judeus. Por quê? Porque eles tinham Moisés como o grande líder deles. O grande líder, aquele que construiu a nação de Israel, que tirou Israel do Egito, que passou pelo deserto, pregnou. Então assim, você colocar Cristo acima de todas essas coisas é muita coisa, entendeu? Então assim, fé em Cristo, né? A fé faz nós crermos na redenção, né? Por isso que a graça nos salva por meio da fé. Porque nós temos que crer que Cristo morreu para nos salvar, trazendo então para nós a graça. Então a graça, né? Ela nos salva, e a fé, ela é o meio, né? O meio de campo para que nós alcancemos a graça de Deus, né? Não precisa ver para crer, né? Não precisa. Você não precisa ver para crer, né? A fé é a confiança sem limites no caráter de Deus. Tomé é um exemplo daquele que não cria nas palavras de Jesus e precisou ver as marcas para crer. Jesus diz a ele: bem-aventurado aquele que não precisou ver para crer. Então assim, por isso que a fé fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, né, daquilo que não se vê. Porque assim, se você vê uma coisa acontecendo, não é fé. Porque você tá vendo o que tá acontecendo ali. Isso aí é razão, né? Existe um paralelo entre fé e razão, né? A razão, você olhou ali, aquilo ali tem um sentido lógico para você. Você tá vendo acontecer. Por exemplo, se eu ver um peixe nadando, ele tá nadando, eu tô vendo ele nadar. Só que eu não tô no oceano agora e eu sei que tem peixe nadando. Meio que é racional, né? Porque é óbvio pra mim. E essa é a obviedade da fé. É você crer que é óbvio, eu vou ser salvo pela fé. E eu vou ter Cristo. Mas como que você pode acreditar? Porque isso é óbvio. Eu não preciso ter dúvidas de que isso está acontecendo. Assim como eu sei que tem peixe nadando no mar. Assim como eu sei que tem aves voando no céu. Assim como eu sei que o céu, ele tem uma estrela forte lá, que é o sol, né? Que traz a luz para nós, né? Que foi criado por Deus também, né? Que nós iremos falar sobre o criacionismo mais para frente, né? Nós cremos que o carro ele pode andar, isso aí nós estamos vendo. Porque é óbvio, a fé ela é a mesma coisa, só que de uma maneira que você não vê. Então assim, eu não preciso ver que Jesus morreu. Eu não estava lá, já passaram 2000 anos,
mas eu creio que ele morreu lá na cruz vicária e que ele subiu aos céus. Eu não preciso ver ele subindo aos céus para crer que ele subiu aos céus. Eu não preciso ver que os cristãos sofreram durante 300 anos de perseguição para crer que eles sofreram 300 anos de perseguição. Ah, mas os livros de história contam, até mesmo os livros seculares. O Coliseu está lá para nos mostrar isso. Mas beleza, eu posso te entender, mas eu não preciso ver qual foi o motivo que trouxeram eles a esse estágio de perseguição para crer que o que eles acreditavam é o verdadeiro, é a verdade. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso simplesmente crer. Porque, assim como Tomé, quando Jesus ele aparece ali, ele tinha se ressuscitado, muitos discípulos não a tinham visto ainda. Mas nenhum duvidou, só Tomé. Tomé falou assim, não, eu preciso ver. Se eu não ver, eu não vou crer. Aí Jesus aparece, fala paz a todos, mostra as marcas e fala, Tomé, bem-aventurado aquele que creu sem ver. Porque é muito fácil você ver e crer. Para Tomé foi fácil, ele viu Cristo lá, as marcas de Cristo e creu. Agora, aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, isso é sensacional. Eles estavam com uma visão meio fechada sobre isso, estavam chateados pela morte daquele que... E eles estavam já provavelmente desanimados, falando assim, nossa, a gente acreditou tanto que agora o Messias vinha e foi e morreu. Aí Jesus aparece, aí eles olham, andam com Jesus, vão até a casa, aí Jesus sai, aí depois eles... Peraí, você sentiu algo diferente? Eu senti. Ou seja, eles andaram, apesar de eles terem visto, eles não viram, porque a visão deles estava fechada. Mas a partir do momento que foi aberto os olhos deles, eles creram. Eles falaram, você sentiu isso? Você sentiu essa mensagem que saiu? E isso é o sentido do evangelho. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é você acreditar em que Deus pode te dar. Não é crer em que Deus pode te dar. Ah, ele pode te dar casa, ele pode te dar uma vida melhor, ele pode reestruturar a sua família, pode reestruturar a sua vida. Ele faz isso. Ele faz. Mas é crer que a sua vida vai passar e que você vai morrer, ou Jesus pode vir antes, não sei quando vai ser. Eu só sei de uma coisa, eu vou estar com ele. Porque é com ele que eu quero estar perto. Essa devoção por Cristo que faz nós vivermos uma vida de fé, né? E aí vemos o segundo tópico, né? Fé e a vida. Nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre fé e vida, né? Milagres é bom, né? Mas, né? Os milagres feitos por Jesus foram para levar as pessoas a crerem que ele era o Cristo. A mensagem mais importante é a da redenção. Apesar dos milagres, as pessoas precisam aprender a verdadeira mensagem do evangelho, que Cristo morreu por nós para pagar nossa dívida de pecado. Milagres é bom, né? Os milagres eles foram feitos por Jesus, né? Para levar as pessoas a crerem que ele era o Cristo. Porque assim, como eu falei, nós temos que colocar um pouco no nosso dia a dia, como se tivesse naqueles dias, naqueles momentos. Jesus vem, um carpinteiro, humilde, de família pobre, e fala que é o Messias, né? Ele começa a fazer milagres como Cristo, né? E por que ele fez esses milagres? Para que as pessoas pudessem crer que ele era o Messias. A partir do momento que ele fazia os milagres, as pessoas se achegavam a ele. Porque as pessoas, mesmo que haja fé, né? A gente precisa crer no que não estamos vendo, ainda existe a parte racional do homem que faz ele ter dificuldade de acreditar naquilo que ele não está vendo. Ou então naquilo que não existe uma prova real sobre a situação. Por exemplo, você vai julgar uma causa de uma pessoa. Não tem como você julgar pela fé. Sem provas não tem como julgar. Não tem como eu falar para a pessoa que ela está certa ou que ela está errada sem provas. Então Jesus, quando ele vem, ele faz esses milagres para poder certificar de que ele é o Cristo. Então, existem muitas pessoas que elas realmente precisam disso por causa da incredulidade. Nós somos incrédulos. Nós não conseguimos crer 100% sem ver. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Mas, mesmo assim, o ser humano é incrédulo. Cristo, sabendo disso, fez milagres para provar, testificar de que ele era o Cristo, né? Só que o milagre é somente um meio de campo.
é somente um ponto ali. É somente uma condição para provar. Mas o que vale mesmo é a mensagem da redenção. Você não é salvo por milagres. Você não é salvo por milagres. Você é salvo porque foi pago o preço. Não foi um milagre. A salvação não foi um milagre. A salvação teve um preço a ser pago. E esse preço já foi pago. Você só precisa crer que esse preço foi pago. E você viver em fé. Ah, então é só crer? Né? Não, então eu creio. Eu vivo minha vida, mas eu creio. Então você não crê. Porque para você ter fé em Cristo, você tem que seguir os seus preceitos. Seguir os preceitos de Cristo é abrir mão do mundo. Viver uma vida em santidade com Deus. Esse é o evangelho. O evangelho, por exemplo, as pessoas elas não têm que seguir a Cristo porque querem o céu. Eu já falei isso e eu vou falar de novo. Você não tem que seguir a Cristo porque você quer o céu. Porque se você segue a Cristo porque você quer ir para o céu, você já perdeu o céu. Porque você não vai conseguir. Você tem que seguir a Cristo porque você quer estar com Ele. Você ama Ele e acredita que Ele vai te levar para um lugar melhor. A esposa, quando vai casar com o esposo, na maioria das vezes, da maneira mais correta, é claro que hoje, né, vivemos uma vida muito difícil, então os dois têm que construir junto a casa, né? Mas vamos pensar assim, a esposa, o marido ali constrói, né? Ele tá namorando com a prometida, ele fala, não, eu vou construir uma casa pra gente morar junto. Aí o cara começa a ralar. Começa a construir, levanta a parede, começa a fazer a casa e tal. E aquela mulher, né, aquela prometida, né, que trouxe a devoção do matrimônio, né? Não, iremos casar, né? Estamos noivos agora. Essa mulher, ela espera, né? Ela não vê outros homens que vêm falar com ela, porque ela fala, não, eu estou comprometida com o meu amado. Mas ela não tá pensando na casa. Ela não pensa na casa que ele está construindo. Ela pensa em casar com ele por causa dele. Você, quando você vai casar, você não está pensando na vida que você vai ter ali, na casa, nos bens que você vai conseguir após o casamento. Você casa porque você fecha um compromisso de fidelidade e amor àquela pessoa. Esse é o cristianismo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós, como noiva de Cristo, estamos esperando um noivo com fidelidade àquele a quem amamos. Olha a diferença. Você não está indo para o céu por causa do céu. Você está indo para o céu porque você é noiva de Cristo que vai morar com o seu noivo. A casa faz parte ali claro, faz parte do casamento. Uma consequência. Uma consequência. A Rebeca aqui do meu lado, ela acabou de falar, uma consequência. É, exatamente. A casa, ela faz parte ali do casamento ali. Mas não é por causa dela que você casa. Você casa porque você quer estar com o seu noivo. Assim nós que temos a esperança de irmos para o céu. Por causa que ele pagou um preço, né? O dote já foi pago. O dote já foi pago. Ou seja, você vai esperar para ter o seu amado, né? Não vejo, porém, creio, né? Subtópico 2, né? O crente que nasceu de novo com Cristo não está mais debaixo do jugo do pecado. Ele não vive mais a vida que ele vê, mas crê naquilo que ainda não viu. O crente salvo não tem medo da morte, pois sabe que ela é uma passagem para algo maior que hoje não conseguimos ver, mas cremos. O desconhecido pode até trazer receios, né? Mas não medo, né? Nós não temos medo do desconhecido. Pela graça podemos desfrutar a confiança na vida eterna. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, apesar de não termos visto, nós cremos. Talvez nós não vimos a casa que ele está construindo, talvez nós não vimos Cristo, não vimos ele subir aos céus, somente cremos através dos testemunhos oculares que escreveram os livros da Bíblia. Mas nós cremos que isso é verdade. Nós cremos que ele voltará. Nós cremos na promessa de que ele virá para nos buscar. Ou seja, nós não vivemos mais esse mundo. Nós não vivemos essa vida. Nós não temos mais esperança desta vida. Nós vivemos ela, claro, obviamente. Eu tenho que viver a vida, eu tenho que comer, eu tenho que me sustentar, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar para viver, né? Melhor, né?
coisas do ser humano. Eu mesmo gosto, né? Gosto de buscar algo melhor. Eu sou uma pessoa que gosta de sempre buscar algo mais dentro do ambiente de trabalho, buscar aprender as coisas, tal. Normal, gente. Normal viver a vida normal. Você casa aqui na Terra com o cônjuge, tem filhos. Vive essa vida. Tudo bem. Mas com o pensamento de que ela é passageira. E que você precisa construir a sua vida lá no céu. E como você constrói isso? Vivendo uma vida de fidelidade, uma vida de fé, crendo que haverá essa outra vida. Crendo que você, quando morrer daqui, você irá para o céu. Você irá ter com ele, você desfrutará da promessa de Cristo. Então, viva a sua vida normal, né? Claro que vivendo uma vida em fidelidade a Deus, né? Vivendo uma vida de santidade. Mas acompanha a vida. Compra carro, compra casa, não faça dívidas, né, gente? Compra casa quando puder, compra carro quando puder. Tem um bom emprego, busque um bom emprego, busque uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, busque o melhor como ser humano. Mas não tenha isso como uma referência de que você vai pro céu por causa disso, porque você não vai. Você vai pro céu por uma vida de fidelidade. Assim como você tem a parábola do rico e do Lázaro. Não foi o rico que foi para o seio de Abraão. Quem foi para o seio de Abraão foi Lázaro. Uma pessoa que viveu nessa vida com dificuldades, com problemas, com pobre. Mas tem ricos que também podem ir para o céu. Abraão está no céu. No seio de Abraão, né? Abraão foi rico. Entendeu? Abraão foi rico. E assim, Isaac foi rico, Jacó foi rico. Nós temos outros homens da Bíblia que foram ricos. Nós temos pessoas que... Ser rico não é problema. Viva a vida, seja rico, construa o que você precisa construir aqui. Lembrando que isso tudo é passageiro. Que a sua verdadeira passagem é para estar com Cristo. O cristão tem uma fé absoluta na volta de Cristo. Essa é a maior esperança da igreja. Não sabemos o dia nem a hora, mas cremos que ele prometeu. Ter fé é crer no caráter de Deus que não mente e não se arrepende. Vivemos tempos difíceis. Já passou muito tempo desde a promessa. Isso faz com que muitas pessoas percam a fé na promessa da volta do Messias. Eu já falei um pouco sobre crer no caráter de Deus, crer no que ele prometeu ele vai cumprir, mas vamos falar o oposto agora, as pessoas que não creem, né? Tem pessoas que elas perdem a fé, traz apostasia, porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e como eu falei, o ser humano, ele é racional. Quer ou não, ele tem racionalidade dentro dele. E para uma pessoa viver de razão, ela não consegue viver de fé. Porque a fé, ela é aquilo que você não espera, né? Aquilo que você não vê, né? Você crê no que não vê. E a razão, geralmente, ela trabalha naquilo que você vê. Então, assim, não tem como eu ter razão, né? Eu viver da razão e crer que virá Cristo para nos buscar. Não sei o dia, não sei a hora, só que eu tô nessa esperança. Tem gente que vive essa esperança e assim como na igreja primitiva, assim como hoje, muitos perderam essa esperança. Muitos perderam essa fé. Muitos aí perderam durante o caminho. Por quê? Elas não viram as coisas acontecendo, elas não viram a promessa se concretizando. E aí perde-se a fé. Mas nós temos que viver a vida inteira de fé. Assim como Paulo ele fala, guardei a fé. Paulo ele guarda a fé, ele vive a vida de fé. Mas ele fala mesmo, como nós vimos na última revista, que muitos o largaram, muitos o abandonaram. Porque perderam-se a fé pelas coisas do mundo, pela perseguição grande que estava acontecendo ali naquele momento, dentro da igreja primitiva. Então assim, viver de fé, viver pela fé, é você ir de contramão com a razão. É você crer que Cristo, ele virá em algum momento e vai te buscar. E você viver uma vida inteira com essa esperança. Como eu falei, o Apocalipse ele não é um livro de medo, não é um livro de apavoro, não é um livro de alerta, como muitos falam. É um livro de esperança. É nós termos a esperança de que ele virá.
Fé e os dons, né? Subtópico 3, fé, o dom e o fruto do Espírito Santo, né? Só conseguimos buscar os dons espirituais pela fé. Jesus, em seu ministério terreno, poderia ter realizado muitos sinais do que fez, porém não realizou, pois muitos eram incrédulos. Precisamos avivar nossa fé para que os milagres aconteçam. A fé sem as obras é morta, né? No livro A Declaração da Fé das Assembleias de Deus, ele fala que existe uma diferença da fé nos dons e uma fé como fruto do Espírito, né? Fé como dom, ele coloca como se fosse algo que você alcança uma fé sobrenatural ali, como um dom, o dom da fé. E o dom, né, os dons espirituais, eles só são conquistados pela fé. Eu creio que Deus pode me batizar pelo Espírito Santo e eu tenho fé de que Ele vai fazer isso. Eu creio na profecia, então eu vou profetizar. Eu creio que aquela pessoa será curada. Se eu colocar as mãos sobre ela, ela será curada. E ela será curada, os dons de cura, né? Então, assim, a fé, ela está muito ligada a todos os âmbitos do cristianismo. Fé em Cristo, fé nos dons, fé é crer. Tudo nós fazemos pela fé. Tudo nós fazemos pela crença, né? Nós cremos, né? Logo vivemos, né? Penso, logo existo, né? Creio, logo existo, né? Tenho fé, logo existo, né? Jesus, ele em seu ministério terreno, né? Ele poderia ter feito muito mais milagres, muito, mas ele não fez. Por quê? Por causa da incredulidade. Ele chegava numa cidade, ele via que a cidade era incrédula, ele saía. Então, hoje em dia é a mesma coisa. Muitas vezes nós vivemos em igrejas que a gente fala, nossa, mas hoje não é mais como antigamente. Antigamente você tinha cultos avivados em que as pessoas eram curadas e que Deus descia na casa, né? O famoso Deus desceu na casa, né? E por que hoje isso não acontece mais, né? Por que hoje não é mais como antigamente? Por causa da incredulidade do povo. O povo vive hoje nós vivemos uma vida de sincretismo religioso, onde todos os caminhos levam a Deus, né? Como muitos querem colocar aí como uma verdade. Mas não é. O verdadeiro evangelho, a fé em Deus, a fé de que Ele pode fazer milagre, a fé que Ele pode batizar com o Espírito Santo, a fé que Ele pode seguir, ainda segue. Ainda tem que existir, porque onde há incredulidade, não há milagres. Fé como fruto. Agora a gente falou como dom, agora como fruto, né? A fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. A sua fé em Jesus é a evidente prova de que você possui essa parte do fruto do Espírito. Através da fé conquistamos os outros frutos, pois para que possamos viver uma vida em santidade, precisamos crer na palavra de Jesus. Fé como fruto do Espírito, né? Você tem os frutos do Espírito, e os frutos do Espírito, eles acontecem porque você vive uma vida de fidelidade. Assim como eu falei lá no começo, que você tem a sua esposa, você vai casar, e aí você crê que você vai viver aquela vida com o seu cônjuge, e vocês estão se guardando para o casamento, vocês vivem uma vida de fidelidade, depois que vocês casam, vocês vivem uma vida de fidelidade também. É a mesma coisa, nós como noiva de Cristo, nós temos que segui-lo e viver uma vida de fidelidade a Ele. Sendo assim, os frutos do Espírito, eles aparecem, porque os frutos do Espírito, eles são valores morais que as pessoas, elas têm, que fazem com que elas tenham a verdadeiro cristianismo, que elas vivam verdadeiros valores do cristão, né? Então assim, a fé, ela está implícita ali dentro dos frutos do Espírito. Uma vida de fidelidade. A fé produz fidelidade a Cristo. Temos exemplo de pessoas que permaneceram fiéis até o fim. No mundo de hoje que vivemos, pessoas perdem muito rápido a confiança naquilo que não é palpável, trazendo apostasia, como eu falei um pouquinho anterior. Precisamos nos manter firmes na fé de que Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Isso nos levará a uma vida de fidelidade a Deus. Então assim, irmãos, nós vivemos hoje uma vida muito difícil, onde as coisas, elas caminham para o crescimento da apostasia. Mas nós temos que fortalecer a nossa fé. Então ore para que Deus venha fortalecer a fé dos seus jovens. Ore para que Deus venha fortalecer a sua fé. Porque viveremos um momento de que a incredulidade, ela vai reinar sobre todos. E nós precisamos andar de contramão à incredulidade, viver em fé.
Já vamos à conclusão que diz: diante das situações adversas, tendemos a nos esfriar na fé. Mas nesses momentos precisamos nos voltar para o Senhor. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que Deus revigore sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo. Então, busque o Senhor e peça mais fé. Busque a fé. Busque ter uma vida de fé com Deus, tá? Já quero agradecer por mais essa lição. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhá-lo, levar para mais pessoas a mensagem do Evangelho, tá? Teremos aí mais uma revista, 14 lições, e eu tenho fé, né, de que iremos concluir as 14 lições aqui, 14 vídeos para vocês, com todas essas pré-aulas que ficaram guardadas, né? Não esqueçam, não é porque a revista acabou que você não pode ir lá e ver os outros vídeos lá que nós temos no nosso canal. Nós temos uma playlist somente com a EBD, pré-aula EBD, lá que nós temos todas as nossas pré-aulas. São mais de 50 vídeos, muito mais. Estamos chegando a mais de 100 vídeos só de pré-aula, tá? Deus abençoe a todos e tchau.